Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Saber, nosso quarto episódio. Hoje uma dinâmica diferente, eu trouxe dois convidados ao invés de um, tentar fazer um episódio mais dinâmico aqui, mais interativo. Hoje a gente vai falar sobre economia, que é o campo que eu me formei. Eu trouxe dois convidados, como eu disse, né? O professor Alisson e o professor Ricardo. Para falar de economia, eu quis ter o cuidado, né, para trazer dois convidados que eu conhecesse, né, não que eu não conhecesse dos outros assuntos, né, mas que eu conhecesse mais a fundo o que eles pensam mais ou menos, para ter um cuidado, né, de não ter uma conversa muito ideologizada, não ir para, enfim, falar de política, alguma coisa assim que definitivamente não é o nosso intuito aqui. E aí, professor Ricardo foi meu professor na faculdade, professor Alisson, desculpa, foi meu professor durante a graduação, deu aula de várias disciplinas, mais voltados para finanças. O professor Ricardo, a gente estava conversando, já está formado há 2 décadas já, pelo menos, né? Deu aula em várias faculdades aqui. Mas se apresenta aí, professor Alisson, rapidão para o pessoal. Bem, eu sou o professor Alisson Martins, sou formado em economia, mestre em economia, trabalho na área de economia e finanças já também pelo menos há 2 décadas. E é uma honra estar aqui, estar participando, né, do podcast, né, Pode Saber, liderado aí por você, André, que assim, é um orgulho para nós professores, né, de nós, né, estarmos em sala de aula, né, ter o desafio, né, de levar conhecimento e ter alunos, né, que despontam, né, que tragam assuntos para serem discutidos, né, de uma forma efetiva, de uma forma clara, de uma forma dinâmica. Assim, a gente fica bem contente, tá? E vamos lá. Valeu, professor. Professor Ricardo, se apresenta aí para o Bom, pessoal. Ricardo Coimbra, né? Eu também sou como professor Alisson, graduado em economia lá na Unifor, mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará, pelo CAEM. Também já atuo, né, como professor já há algum tempo e tenho também, né, algum tipo de penetração tanto no setor financeiro como em algumas empresas, né? Então, atuo também principalmente na área do mercado de capitais, né? E talvez a gente vai discutir alguma coisa relacionada com isso. Sou do Conselho de Administração da PMEC Brasil, que é a certificadora dos analistas, né? Então, a gente tenta, né, de alguma forma, fomentar, né, o mercado de capitais, a educação financeira, o processo e a formação não só do economista, mas também daquele que atua no mundo das finanças, né? Que esse tipo de profissional é um profissional que tende a se interagir cada vez mais com o mercado e com o que está acontecendo no dia a dia das finanças das pessoas. Educação financeira é um tema muito caro para mim, é com isso que eu trabalho desde 2020. De algum modo, né? Foi por isso que eu criei esse podcast também, para ajudar as pessoas a, enfim, né? Eu sempre falo que um dos meus objetivos é ajudar a construir uma sociedade de investidores, não por outro motivo, mas porque eu acho que é melhor tanto para o desenvolvimento pessoal de cada um, né? Para você conseguir ter o hábito saudável de acumular patrimônio e não gastar tudo, formar uma poupança aí para você garantir sua aposentadoria. Tem 1 trilhão de estudos aí mostrando que o INSS, especificamente aqui no Brasil, muito provavelmente não vai ser suficiente para arcar com a aposentadoria de todo mundo que vai se formar, pelo menos não para manterem a qualidade de vida que eles levaram durante a vida laboral. E eu vou ter um episódio aqui só para falar disso, né, de planejamento previdenciário, e outro para falar só de educação financeira. Mas aí, pessoal, para a gente já entrar aqui no assunto, quando a gente fala economia, né, então eu falo, pessoal, tu faz o quê? Eu falei, eu sou economista. A turma pensa logo em economia doméstica, né? Então pede como economizar dinheiro, dica de investimento, alguma coisa assim. E apesar de um economista fazer isso, não é necessariamente só isso que ele faz. Né? Isso se popularizou porque aqui no Brasil a gente tem um nome de economia para duas coisas, é uma palavra polissêmica, né? Eu falo economia para o estudo da economia enquanto ciência e economia do ato de economizar recursos. Né? Lá nos Estados Unidos essa confusão é menor porque eles têm o economics para falar da ciência econômica e o economy para falar de economia doméstica. Mas aí, pessoal, professor Alisson, e aí o professor Ricardo comenta, fica à vontade para fazer essa divisão. O que é, afinal, a ciência econômica, o que a economia estuda e como que um economista, qual é o objeto de trabalho do economista? Perfeito. Né, o economista, assim, ele tem a possibilidade de trabalhar em diversas áreas, né, diversos segmentos, né, nas atividades agropecuária, industrial, comércio, serviços. Tem até uma curiosidade aqui, eu e o Ricardo, nós fomos, né, exatamente presidente do Conselho Regional de Economia. A gente, né, tem, né, exatamente como missão também explicar para as pessoas, né, a atuação do economista. E assim, André,
o economista ele foi criado, né, se assim a gente pode falar, para resolver problemas, né? E aí nós economistas nós acabamos separando um pouco, né, a área de macroeconomia, né, por exemplo, que trabalha na área de macroeconomia de banco, como é o meu caso. Tem economista que trabalha mais na área de microeconomia, que tem, né, na parte de otimização de produção, redução de custos. Tem economista que trabalha na parte do comércio exterior, né? Exportação, importação, câmbio. Existem economistas que trabalham no mercado financeiro. Enfim, a gente poderia ficar aqui até virar aqui um super podcast de, sei lá, 48 horas, de repente, falando da atuação do economista. Mas, assim, o que eu, né, penso como síntese, o economista ele está para resolver problemas. E problemas, assim, dos mais complexos, né? Como, por exemplo, sentar na cadeira de ministro da Fazenda. Eu acho que é, né, a função hoje mais complexa para um profissional da área de economia. Mas também quando a gente trata de empresas, a gente tem dúvidas, por exemplo, eu tenho uma indústria de confecção, é melhor eu produzir internamente ou terceirizar? Ou eu tenho uma empresa de transporte, é melhor eu ter uma frota própria ou terceirizada, né? Ou se é própria, financiada ou com recursos próprios. Enfim, aqui a gente pode, né, então, elencar uma série de problemas que o economista, no dia a dia, ele está lá para resolver problemas, né? É a nossa missão, né? Isso, inclusive, a gente tem no juramento, né, de trazer o bem para a sociedade como um todo. Então, assim, em síntese, acho que o economista é isso. E a ciência econômica, professor? A gente entendeu o que é que o economista faz, que é um campo de atuação amplo, né? Então vai desde, sei lá, trabalhar fazendo proteção no mercado futuro de uma compra que um agricultor faça, até, sei lá, estudando qual é a melhor quantidade de carros que eu vou ter na minha frota para, enfim, vender. Então é um mercado muito amplo. Mas a ciência econômica enquanto ciência, o que ela é, o que ela estuda? É bom, interessante essa sua pergunta, André, porque quando a gente fala da ciência econômica, a gente tem que entender que a ciência econômica ela é uma ciência meio, né? E quando a gente diz ela é uma ciência meio, e é aquilo que o professor Alisson falou, a gente vai ter que encontrar soluções. Soluções para quê? Para gerir os recursos da sociedade. Quando a gente fala dessa sociedade, de um ambiente, a gente pode falar esse ambiente tanto no setor público como no setor privado. Então, como ela é uma ciência meio que ela vai procurar resolver e gerar soluções para as tomadas de decisões, né, ela é uma ciência que vai procurar exatamente fazer isso. Ela vai gerar subsídios para os tomadores de decisão. Então, se a gente está falando aí que ela é uma ciência que vai gerar soluções, que o foco principal dela é administrar os recursos dentro daquele ambiente, a gente tem que entender que ambiente é esse. Quando a gente está falando do setor privado, né, quais são as soluções que o setor privado precisa naquele momento para a sua tomada de decisão? É um crescimento da atividade produtiva? É uma reestruturação produtiva? Se a gente está falando do setor público, né? E aí a gente tem uma gama de espaços também de atuação do profissional da área de economia. Ele vai atuar na área do planejamento e aí ele vai atuar direcionando, analisando recursos na educação, na saúde, no meio ambiente. Então, ele vai ser aquele que vai propor soluções daquilo que ele encontrar de desafios ou de necessidades que a sociedade está exigindo. Ou seja, a sociedade, de repente, está exigindo uma melhoria na qualidade de vida na área sanitária. Ou seja, como é que ele vai projetar, como é que ele vai planejar a necessidade de recursos para gerar o saneamento de uma determinada cidade, o desenvolvimento periférico da cidade, geração de emprego e renda. Então, a gente tem que pensar a ciência econômica como a solucionadora de problemas para os seus ambientes. Então, é essa percepção que a gente tem que ter. E o economista vai ser esse profissional que vai fazer isso. Ele vai ter essa capacidade de pensar, planejar e dar o direcionamento de diversas soluções. Se essas soluções vão ser implementadas, aí o decisor é que vai tomar essa decisão, seja no setor privado, seja no setor público. A ciência econômica é meio que assim, a ciência da escassez, né? A gente, né, trabalha como um pressuposto base a escassez de recursos, isso a gente vê lá em Introdução à Economia, né, na parte inicial do curso, em que, né, pela escassez dos fatores de produção, terra, capital, trabalho, né, o economista ele tem que equacionar todos esses fatores para, né, encontrar uma melhor solução. Então, basicamente, né, também complementando o que o professor Ricardo, né, falou há pouco.
Então, beleza, a gente já sabe o que o economista faz, que é muita coisa, e a gente sabe que a ciência econômica, ela é uma ciência que vai tentar fazer a gestão dos recursos escassos frente às necessidades dos seres humanos, que são ilimitadas, né? Me parece, pessoal, que é uma ciência muito ampla, muito complexa, e que ela tem duas ramificações, né? Tem uma rama de ramificação, mas a grosso modo tem duas. O professor Alisson comentou, né, sobre a macroeconomia e a microeconomia. Me parece que a macroeconomia ela vai cuidar da economia de um ponto de vista das relações entre os países, de grandes agregados econômicos, e a microeconomia vai cuidar das relações empresariais, de consumo, de produção. Qual que é a importância de um, sei lá, engenheiro, médico, sei lá, veterinário, professor de educação física, conhecer de forma, né, não ser um leigo em economia? Tem alguma importância prática para a vida dele? Olha, assim, a economia, né, eu sempre brinco que, assim, a economia, ela fala da parte mais sensível do corpo humano, se a gente quiser fazer a analogia com o médico, né, que é o bolso, né, seja do bolso do consumidor, né, do bolso, entre aspas, da empresa, do fluxo de caixa, e o bolso do governo, que também lá está o tesouro governamental. Então, assim, as outras áreas, né, entender, compreender os principais conceitos econômicos, que eu acho que vale a pena até mesmo como um cidadão para entender o que se passa à sua volta. Eu vou dar um exemplo, né? As avaliações de políticas públicas, né, elas são absolutamente importantes para a sociedade compreender, né, os impactos. Quem faz exatamente, né, professor Ricardo, assim, essas análises de impacto são os economistas, né, e eu vou dar um exemplo. Né, imaginemos que, né, existe um instrumento bem interessante que nós economistas nós aprendemos, que é a matriz insumo-produto. Então, bem rapidinho aqui, você que está nos assistindo, é só você, assim, se você assistiu a aula de álgebra linear e o seu professor de matemática disse o seguinte, olha, aprenda isso aqui, que isso aqui um dia vai ser importante, pois esse dia chegou. Tá? É a multiplicação de matrizes lá que a turma estuda. Aquele negócio lá de multiplicação de matriz, nós economistas utilizamos, por exemplo, para identificar do tipo, quanto que o governo, tá? Né, por exemplo, o instrumento de governo, por exemplo, do BNDES, um exemplo. Quanto que o BNDES ele aplicou R$1 milhão, tá? Por exemplo, no estado de São Paulo ou no estado do Ceará, o quanto que aquilo traz de impacto na atividade econômica. Por exemplo, aí ele aplicou lá R$1 milhão, sei lá, aqui na cidade aqui do estado do Ceará. Quanto que aquele R$1 milhão se transformou em valor bruto da produção? Quanto que aquilo se transformou em PIB? Quanto que aquilo se transformou em emprego? Né? Quanto que aquilo se transformou em arrecadação tributária? Então, né, as outras profissões, então compreender, né, que o recurso público utilizado, né, ele vai gerar um impacto e você ter pelo menos uma noção, o que é uma ideia, por exemplo, do que é o PIB, né? Eu acho que faz sentido, né, as outras áreas do conhecimento, né, também saber, você também pode saber sobre esse assunto, tá? Que sem dúvida vai fazer uma diferença para você compreender o seu redor, para compreender o seu contexto. Sim. Quando você fez a pergunta e da inter-relação com outras atividades profissionais, muitas vezes é interessante o profissional tentar identificar quais são as variáveis macroeconômicas que de alguma forma podem impactar no seu negócio, na sua atividade, né? Então, como você falou aí do engenheiro, o engenheiro muitas vezes ele se reporta dentro da evolução da sua obra com elevação de custo de produção. É o cimento que fica mais caro em função de alguma variável lá fora, que pode estar relacionada com o câmbio, né? É o preço do aço, e aí ele tem que entender o mercado de commodities internacionais e o que é que influencia isso, né? Se a gente está falando de um outro profissional aí, sei lá, um médico, que muitas vezes ele precisa da implantação de uma determinada prótese, de um determinado insumo, de um determinado remédio, quais são essas variáveis no mercado externo que vão influenciar a elevação desse produto, desse medicamento, né? Então, muitas vezes o profissional ele é impactado de forma indireta pela atividade econômica ou pelas variações das variáveis macroeconômicas, e ele não entende por que é que aquilo ocorre,
né? A partir do momento que ele consegue entender que a economia, de forma indireta, pode impactar na sua atividade profissional, na sua atividade laboral, no resultado da sua atividade, como uma construção de um prédio, de uma obra que muitas vezes é impactado exatamente por elevação de custo de produção, ele começa a se preocupar, ele começa a ver, né, que alguma coisa vai mexer com ele. E aí ele começa a se interessar e saber, né, quais são os aspectos da economia que possam impactar no seu negócio. São todos os profissionais que fazem isso? Não, uma pequena minoria. Mas aqueles que começam a ter essa percepção, eles começam, né, a ter uma tomada de decisão dentro da estratégia do seu negócio de forma diferenciada. Até numa aquisição de uma matéria-prima, o período de fazer isso, o processo de negociação, quando fazer, né? Isso é tudo teoria dos jogos, né, professor? Exatamente. Então, ele passa a ter uma percepção diferente. E ele sabe que aquela percepção pode gerar um diferencial no negócio dele e no retorno do negócio dele. Então, aquele profissional que busca fazer isso, né, ele começa a gerar um diferencial para o seu negócio, para a sua atividade. E assim, de uma forma, né, complementar, por exemplo, um empresário quer saber quanto é que o aluguel dele vai subir, ele tem que entender sobre GPM. Um trabalhador... IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado. Exatamente, que é o Índice Geral de Preço ao Mercado, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que ele é um índice que é utilizado na correção, né, pelo menos como base dos aluguéis. Né? Já as pessoas que têm contrato, né, de carteira assinada, as outras áreas também têm que entender um pouquinho sobre INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que aquele vai ser o índice lá de referência para o reajuste salarial. Enfim, então, né, a gente convida então, né, a conhecer mais sobre a economia, porque isso faz muita diferença, tanto na sua vida, como na performance das empresas, como também na alocação, né, de recursos do governo, enfim, são várias possibilidades. E aí, pessoal, vocês foram falando, eu fui pensando aqui, como tem alguns setores, todos os setores são afetados por mudanças macroeconômicas, né? Então, sei lá, se uma taxa de juros sobe, o custo do crédito vai ficar menos acessível meio que igualmente, aí óbvio que vai ter setor mais alavancado, aí você faz os bancos principalmente fazem análise de crédito setorial, depois desce para o micro, mas as variáveis econômicas e macroeconômicas afetam de maneira meio igualitária as companhias, né, e os setores. Mas a microeconomia de cada setor ela é muito diferente. E aí o que eu queria saber de vocês primeiro, qual é o campo de estudo da macroeconomia? Então, a macroeconomia, o pessoal pensa macro, grande, a economia, pensa logo em economia entre os países e tal, mas o que... Quando eu estou falando que o professor Alisson falou que trabalha com macroeconomia lá no ETN, né, que é o escritório do Banco do Nordeste. O que faz? O que a macroeconomia estuda? Qual é o objeto de estudo dela? Quais são as variáveis principais de impacto? Perfeito. A macroeconomia, né, ela estuda basicamente os grandes agregados macroeconômicos, que a gente, né, os mais conhecidos, o PIB, Produto Interno Bruto, taxa de juros, né, inflação, câmbio, balança comercial, são esses os grandes agregados. E aí a importância, né, das instituições, né, entenderem esses agregados macroeconômicos, por quê? Né? Toda empresa, né, como o professor Ricardo estava falando aqui, ela tem que utilizar os seus recursos de maneira eficiente para ter maior rentabilidade, o melhor uso do seu capital, ela se planeja. Né? E quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Então, assim, você compreender... Eu vou fazer um investimento. O time, né? O melhor momento é agora ou é daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3 ou 4 anos? Você pode enxergar isso olhando, por exemplo, um PIB. Né? Se o PIB sinalizar que existe uma expectativa de crescimento para daqui a 2 anos, né? Que a taxa de juros, né? A taxa Selic, ela vai estar mais baixa daqui a 2, 3 anos. Bem, isso, né? Do ponto de vista macro, né? Não estou entrando no ponto de vista concorrencial, né? De questão de time de mercado, mas quando você olha do ponto de vista macro, você consegue enxergar qual é o time, qual é o melhor momento para uma empresa se posicionar, fazendo um investimento ou esperar, enfim. Então, uma área de macroeconomia, ela atua muito nesse sentido no lado empresarial. No mercado financeiro, aí assim, a gente vai para uma série de outros instrumentos. Né? É melhor aplicar em fundo de investimento ou é melhor aplicar em bolsa, né? Taxa de juros, né? Assim, ela explica muito isso. O câmbio, é melhor eu estar investindo mais em Brasil ou fora, né?
ou é melhor ter fundos cambiais ou não. Então, assim, de macroeconomia, então, do ponto de vista macro, né, olhando para um setor empresarial e para o setor financeiro de forma geral, é isso que a gente faz. Então, a macroeconomia, ela cuida da economia de um ponto de vista agregado, né? Então, ela não se importa com a empresa específica, com o setor específico, ela se importa com o que está acontecendo de maneira geral com uma cidade, com um estado, com um país, do ponto de vista E ela é macro porque ela agrega vários indicadores em poucas coisas, né? Então, você vai ver o que está acontecendo com o PIB, depois a gente vai falar um pouco mais sobre PIB, né? Que é o crescimento do país, né? O pessoal confunde, é uma variável de fluxo, né? Não é de estoque. Então, quando fala o PIB cresceu tanto, você tem uma produção de, sei lá, $1 trilhão aqui no Brasil, né? Mais ou menos 6 trilhões de reais o PIB do Brasil. O que ele crescer é só a variação, né? O quanto cresceu. Não quer dizer, o PIB caiu menos 1%. Quer dizer que o país produziu menos bens e serviços. Então, isso é o que a macroeconomia estuda. E a microeconomia, professor? Isso. A micro, ela vai se preocupar mais com o dia a dia, né? Ela vai se preocupar com a empresa, com o segmento de atuação da empresa, entendendo, né, o seu dia a dia. Bom, então se a gente estiver falando aí de um segmento têxtil, segmento de confecção, né, o estado do Ceará, ele tem esses dois vieses, né? Ele tem uma participação significativa no setor têxtil, ele tem uma participação significativa no setor de confecção. Quais são as microvariáveis que influenciam no dia a dia desse segmento de atividade? Como é que é a interface, né, do setor público em relação ao setor de atividade? Como é que eu enxergo esse mercado? Qual é a evolução desse mercado ao longo do tempo? Como eu consigo, né, captar mão de obra para o segmento de atividade? Eu preciso fazer uma qualificação, ou essa qualificação ela ocorre de forma sistemática nas outras empresas? Como é que é esse mercado? Como é que é essa distribuição desse mercado? Como é que esse mercado vem evoluindo ao longo do tempo? Então, na microeconomia, a gente tenta enxergar isso. Como é que é o dia a dia da empresa e como é que é o dia a dia daqueles mercados que estão relacionados ali de forma mais próxima, né? E aqui na nossa região a gente consegue ver alguns microespaços de direcionamento de algumas atividades, né? E fica mais evidente a gente enxergar isso. E o economista ele também pode atuar de forma específica em cada microsegmento desse. E é interessante muitas vezes a gente falar sobre isso, porque às vezes os profissionais eles estão atuando numa determinada empresa, no segmento de confecção, e de repente ele vai para um outro segmento alimentício, que a gente aqui no estado do Ceará tem algumas empresas bem significativas e de participação até nacional, que é o segmento de produção de trigo, de transformação do trigo em alimentos e tudo mais. Nós temos algumas empresas grandes nesse segmento. Será que ele consegue entender a microeconomia do segmento de confecção e depois ele se inserir na microeconomia de um outro setor de atividade? E aí é interessante que ele consiga entender esses microespaços, né, para que ele consiga ter uma ideia de funcionamento desses setores específicos de atividade, daqueles mercados, né? Então, muitas vezes, quando o estudante de economia ele entra no setor de atividade, muitas vezes ele fica naquele setor de atividade. O processo de migração, às vezes, ele não acontece. Mas, para que ele possa acontecer, ele tem que se aprofundar e entender a microeconomia daquele outro setor de atividade. Então, é muito interessante, por quê? Porque o estado do Ceará, ao longo dos anos mais recentes, a gente vem tendo crescimentos micros em alguns setores de atividade que estão, né, ganhando espaço nacionalmente, né? Tanto que quando a gente fala aí, o estado do Ceará tem muito mais empresas no mercado de capitais. A gente tem empresa no segmento de produção de infraestrutura, de geração de energia. A gente tem empresa relacionada com o segmento médico, a gente tem empresa relacionada com o segmento de suprimento médico, né? A gente tem empresa do setor bancário, no caso o Banco do Nordeste, que também tem ações negociadas em bolsa. A gente tem segmento alimentício, então segmento de telecomunicações. Então, hoje, como a gente vem observando esse crescimento da nossa economia, o profissional que pode se inserir e se transitar por esses microespaços, aquele que conseguir se qualificar cada vez mais, ele vai conseguir ter um bom sucesso
né, dentro dessas atividades produtivas. E vai ter a capacidade de se desenvolver, mas desde que ele tenha esse interesse. Se me permite, André, tem um ponto aqui interessante que é exatamente a ligação entre o macro e o micro. Né? E aí a gente pode meio que colocar como emblema o economista-chefe, a figura do economista-chefe. Né? Por exemplo, o economista-chefe em banco, se você conversar, ver alguma palestra, né, algum vídeo no YouTube, ele fala muito sobre variáveis macro, né? PIB, juros, inflação. E o micro? Bem, o micro ele atua muito dentro do próprio negócio. Né? Assim, a gente, né, já tem experiência de conversar com alguns economistas-chefe, trabalhar com algum deles. Eles também se preocupam, como o professor Ricardo estava comentando, né, de entender a natureza específica, no caso, por exemplo, do setor bancário. Né? Os custos de transação, por exemplo, financeira, né? A margem de lucratividade, por exemplo, por segmento. Um banco atua muito com segmento de pessoa física. Quais são as margens? Olha também a parte de competição, né? Quais são os segmentos mais atrativos, né? Tendo em vista os diferenciais competitivos de cada empresa. O que eu acredito assim, que poderia ser uma grande sacada para as empresas. Né? Hoje você tem muito no setor financeiro, né? Fundos, agora tem fundos de investimento, a maioria dos economistas é do setor financeiro. Né? Mas eu acredito seriamente que o economista-chefe, por exemplo, em grandes empresas, né, como a gente já estava até falando, seja do setor alimentício, seja do setor industrial, fariam muita diferença. Tá? Porque assim, ele tem o economista como compreender, né, as variáveis macro, a micro e fazer a ligação entre as duas. Né? Que aí, sem dúvida, assim, você entra no nível de performance, eu acredito, bem mais alto. Né? Porque assim, você consegue exatamente utilizar os seus recursos de uma maneira mais eficiente. Né? E eu acredito que isso pode fazer muita diferença, né, no mercado como um todo. No mercado como um todo, a figura do economista é uma peça-chave. Então, pessoal, a microeconomia ela vai cuidar de entender como, quanto, quando as empresas devem produzir e como, quando e quanto os consumidores devem consumir. Né? Então, você tem basicamente de um lado as teorias dos consumidores, as teorias dos produtores. Os consumidores demandam, as empresas ofertam, e aí você tem um encontro entre oferta e demanda, que é a lei básica e máxima da economia. De maneira geral, como que funciona a regra de oferta e demanda? Bem, a lei de oferta e demanda é uma coisa assim, meio que até surreal, assim, né? Porque, assim, imagine, por exemplo, a pessoa que produz pão, né? Ela tem certeza que alguém lá no início do dia vai lá comprar pão? Não. Ele produz porque ele, né, tem uma ideia, né, tem sei lá, um contexto que ele imagina que deva vender. E com a experiência dele no dia a dia, que ele vai meio que acertando volume, né, também preços com margens. Enquanto que o lado da demanda é uma coisa interessante. Né? Por que você está procurando exatamente aquele produtor de pão, aquela padaria? Assim, são pontos bem interessantes. A gente até na microeconomia, né, a gente tenta explicar quais são as razões para a oferta. Né? O custo dos fatores, né, o preço dos produtos a ser colocado no mercado, o próprio marketing, a própria competição, né, no lado da demanda. Né? Você tem, evidentemente, o preço, né? Tanto os dois, né? Tanto a oferta como a demanda, o preço é a variável que realmente assim, chama atenção. Mas existem outras variáveis que são tangentes, mas que elas promovem muitos efeitos. Né? Por exemplo, questões sazonais. Se você não tiver, né, assistindo esse vídeo, né? Assistindo esse podcast, por exemplo, na época da Páscoa, provavelmente você não pensa em comprar um ovo de Páscoa. Né? Questões sazonais são interessantes. Questões geográficas também influenciam. Né? Se você está na Serra Gaúcha, você muito provavelmente hoje está tomando um vinho ou um suco de uva. Mas se você está no Ceará, provavelmente não. Então, assim, são várias forças que atuam sempre, né? São várias forças que atuam em cima da oferta e sobre a demanda. Então, assim, realmente assim, né? Como eu falei na primeira frase, é meio que surreal assim, tentar explicar. Porque realmente assim, são duas grandes forças que regem a economia e a gente tem que estar muito atento para elas. Né? Sem dizer de pandemias, né? De crises, que aí traz impactos assim, fenomenais. Né? Eu acho que esse é um dos conhecimentos que mais falta para as pessoas, é entender que se muita gente demandar o mesmo produto, o preço dele muito provavelmente vai subir,
Ao passo que se as empresas, vendo o preço subindo, quiserem atender essa demanda e produzirem demais, vai forçar os preços para baixo, que é mais ou menos o mecanismo que se tem de autorregulação. E, enfim, você tem 1 milhão de debates sobre isso, né? Essa teoria foi proposta em 1776 pelo Adam Smith, né? Com a tal da mão invisível. E aí você tem uma série de contestações a isso. E outro conceito que eu queria que o professor Ricardo comentasse é um que é muito sutil, é quase abstrato, mas ele é real. E inclusive, se você abrir o manual básico de economia, né? Uma introdução à economia, do Gregor Menkel, professor lá de Harvard, eu acho, ele fala... No primeiro capítulo, o primeiro tópico que ele comenta, quando ele fala dos 10 princípios de economia, é o tal do trade-off, ou custo de oportunidade. Como eu disse, o nome dele já dá uma ideia pra gente do que é, né? Que é um custo, mas ele não existe, né? Não é contabilizado, não é economicamente calculável. O que é, professor, esse custo? O que é o trade-off? Por que é importante as pessoas entenderem isso, para elas saberem que toda decisão delas vai acarretar numa renúncia? Bom, é interessante, né? Porque quando você fez essa pergunta, o professor Alisson já falou sobre escassez de recursos. Então, isso está extremamente relacionado. Ou seja, eu não vou ter capacidade de consumir, produzir, desejar, tudo. Eu vou ter que ter escolhas, né? E quando a gente fala de custo de oportunidade, né? E se a gente está falando esse custo de oportunidade de um processo produtivo, a empresa muitas vezes ela vai ter que decidir, né, se ela vai produzir A ou B, uma coisa ou outra, porque ela não vai ter capacidade de produzir tudo. Então, se ela não vai ter capacidade de produzir tudo porque ela tem um limite da sua capacidade produtiva, e a gente tem um limite de capacidade produtiva porque a gente tem uma série de fatores de produção que eles são limitados, você vai ter que em algum momento tomar uma decisão. Ou eu vou produzir mais alguma coisa ou eu vou produzir menos alguma coisa. Da mesma forma, o cidadão no seu dia a dia. Então ele tem recursos limitados e ele vai ter que escolher em consumir um determinado produto ou consumir outro produto. Muitas vezes no seu dia a dia as pessoas renunciam ao consumo do lazer, do entretenimento. Por quê? Porque elas priorizam o consumo dos seus alimentos do dia a dia, a moradia, né, a energia, o uso do celular, e renunciam a outras coisas. Por quê? Porque ele vai ter que tomar uma decisão com base nessa situação. Aí você diz, mas isso tem a ver com oportunidade? É a teoria, né? Ou seja, eu vou ter que escolher alguma coisa. E no processo produtivo, muitas vezes, isso fica mais claro quando você renuncia à produção de alguma coisa, porque você consegue enxergar uma oportunidade de que alguma outra coisa que você vai passar a produzir, você vai ter uma lucratividade maior. Aqui no Brasil, a gente tem um setor de atividade que é o setor que produz, que utiliza a cana para produzir o álcool ou utiliza a cana para produzir o açúcar. E a gente sabe que esse segmento de atividade ele fica o tempo todo observando o que está acontecendo no preço, principalmente do açúcar no mercado mundial. E às vezes o cidadão, bom, o que é que o meu combustível, o que é que a gasolina do brasileiro está ficando mais cara porque açúcar, né, ou a produção de açúcar na Índia, na Indonésia, teve algum tipo de queda. Porque o produtor brasileiro vai aproveitar essa oportunidade de ter uma lucratividade maior em produzir o açúcar. No momento que ele passa a produzir mais açúcar, vai ter menos cana para ele transformar em álcool combustível. A gente sabe que praticamente 30% hoje da gasolina que a gente consome é de álcool. Então acaba tendo uma elevação do preço do produto. Agora, quem é que faz isso? É o empresário. É o produtor que naquele momento ele acha mais interessante, é mais oportuno para ele ter um lucro maior produzindo açúcar do que produzindo álcool. Então ele renuncia à produção de álcool em troca de um ganho na produção do açúcar. E o reflexo disso? No mercado. Qual mercado? O mercado, aí o que você falou, né? O equilíbrio lá, o preço, a oferta e a demanda do mercado de álcool vai ser impactada por conta do mercado de oferta e demanda do açúcar. Então, são mercados que se relacionam e que acabam gerando esse custo de oportunidade para o setor produtivo que está relacionado com os dois mercados. E aí, eu acho esse conceito bom porque até as pessoas não entendem direito ele, inclusive, especialmente quando se trata do Estado, do governo e dos recursos do governo, né? Todo mundo, né,
todo mundo que estiver ouvindo, nós três aqui, o pessoal da edição, concorda que o Estado, né, deveria dar uma saúde de mais qualidade para as pessoas, né, mas também deveria dar educação, mas também deveria dar transporte, também deveria dar segurança, também deveria melhorar a infraestrutura interestadual, interregional e tal, também deveria, enfim, segurança de mais qualidade, enfim, deveria fazer várias coisas, né? Fazer investimentos. O grande problema é que justamente que existe esses trade-offs, né? Então, os recursos que o próprio Estado tem são limitados e aí ele vai ter que otimizar a utilização desses recursos, transferindo os recursos, né? Investindo, fazendo os programas sociais para as áreas que são mais necessitárias desses recursos. Só que a turma não entende isso e normalmente quer que o Estado faça tudo, o tempo todo, com a maior qualidade possível, só que os recursos do próprio Estado são limitados. E aí, o ministro da Economia, que o professor Alisson comentou mais cedo, vai ter sempre essa decisão, né? Então, ele vai escutar os anseios da população, vai fazer os estudos dele e ver se eu destino tantos milhões de reais para o BNDES dar de crédito subsidiado para alguma empresa, para algum setor específico que seja estratégico, se eu vou construir vou reformar aqui uma rodovia que é importante para o escoamento de grão, se eu vou fazer infraestrutura, se eu vou construir ou se eu vou aumentar a capacidade produtiva da Petrobras para baratear o preço do combustível. Então, ter esse entendimento de que o governo precisa fazer várias coisas, mas às vezes ele é orçamentariamente impossibilidade de fazer essas coisas, ajuda as pessoas a decidirem o que elas mais querem. E aí, professor Alisson, eu queria entender de ti nesse sentido, né? E aí sem entrar em ideologização, só uma análise mais do que tu percebe, dos teus estudos. E o próprio Mencken fala disso, né, lá nos princípios dele, o quão participativo deveria ser a atividade do Estado em fiscalizar, regular e intervir na economia, e o quão mais saudável seria, em qual setores seria mais benéfico, e o quão mais saudável seria deixar o mercado e a tal mão invisível agir naturalmente. Perfeito. É assim, o lençol é curto, né? Você puxa de um lado e cobra do outro. Então, realmente, assim, o Estado, ele, de uma forma geral, né? No mundo inteiro, ele tem uma série de demandas. Aqui a gente está falando do Estado de forma abstrata, né? O Estado de forma abstrata, a economia de forma abstrata. Então, não necessariamente está falando do Lula, enfim. Não. Assim, em todo mundo você tem esse trade-off, né, entre as áreas, né, de aplicação de recursos, ou na saúde, na educação, no transporte, e seja qual for o nível de qual país for, tá? Todos eles passam por esse dilema, né? Esse dilema de escolha dos recursos. E aí, assim, trazendo para essa questão, né? Estado versus mercado, eu acredito, vi, André, assim, que o que a gente observa, acho que a pandemia acho que foi um grande... Foi um aprendizado, tá, no sentido, né, econômico, porque assim, nós visualizamos que sem a atuação direta do Estado seria um caos. Né? Seria um caos. Então, isso já vai de encontro, né, ao pensamento de, por exemplo, Estado zero, né? Aí você entra já numa parte já de anarquia total. Né? Esse ponto de vista de Estado mínimo também eu acredito que é criticável, tá? Nem também você entrar num Estado muito interventor. Né? Por exemplo, você ter, né, empresas do Estado vendendo viagens, pacote de turismo. Isso é um contrassenso. Né? Mas eu acredito, então, que é um equilíbrio. Tá? Inclusive, existem vários autores, né, que estão, né, chegando a essa conclusão, o equilíbrio entre participação do Estado e do mercado. Porque existem áreas, né, que efetivamente, a gente sabe, o setor privado ele vai fazer a conta. VPL positivo, taxa interna de retorno ao que custa oportunidade, não está dando, não vai entrar. Por mais que traga bem-estar para a sociedade, eu tenho minhas sérias dúvidas. Então, assim, compete, né, ao Estado, então, em adentrar em atividades econômicas que, né, a rentabilidade é baixa, porque, né, tem questão de escala, tem questão, né, de grandes investimentos, ou até mesmo de riscos elevados. Né? E aqui no país, assim, a gente tem inúmeros exemplos, né? Inúmeros exemplos. Desde a área de petróleo, né? Desde o segmento bancário, assim, eu acredito que o Estado ele deve funcionar como uma mola propulsora para segmentos, para setores que são, né, esses que eu comentei, né, de rentabilidade baixa, ou até mesmo, né, que a gente, né, tem dúvidas, né, sobre, mas que é preciso fazer.
aqueles que precisam de um ganho de escala, né, considerável, o Estado precisa entrar. Ao passo que, né, atividades que já estão consolidadas, né, é o mercado. E compete, assim, na minha visão, o governo, no máximo, entrar no campo regulatório, para também não ficar numa terra de ninguém. Que, assim, se você pegar a história econômica, você, André, assim, foi meu aluno, né, e assim, sempre demonstrou, né, um conhecimento muito grande de história econômica, você sabe. Se você deixar, né, qualquer setor, qualquer atividade livre, totalmente livre, a gente já sabe qual é o resultado. Né? A crise ela pode até demorar, mas um dia ela chega. Então, assim, a participação do Estado, pelo menos em regular, em deixar as coisas mais claras, né? A gente, às vezes, né, na pauta de políticas econômicas, muitas vezes a gente não comenta, por exemplo, o papel do CAD, né? De concentração, né? De questões, que é o Conselho Administrativo de Defesa. Desculpa, economista, tem essa mania de falar só as siglas, né? Né? Que é o Conselho, né, Administrativo de Defesa Econômica, que assim, você vê, né, oligopólios, né? São, né, setores de mercado que tem poucas empresas que dominam o mercado de uma forma que prejudica, inclusive, a sociedade. Não, você tem que ver de uma forma clara para que isso não repercuta na sociedade como um todo. Aí você fala, mas você está falando aqui de Brasil. Pois eu convido vocês a estudarem um pouco sobre, né, a economia de mercado europeia e americana, onde os órgãos antitrust lá jogam pesado. Inclusive a Europa está muito pesada, inclusive em relação com as Big Techs, né? Tá tendo um movimento parecido com esse nos Estados Unidos, mas a Europa certamente foi pioneira. Está bem na frente. A China, nossa, nem se fala. Eu vi muita gente falando que, inclusive, a China está capitaneando esse avanço, né, de separar a empresa, né, de forçar spin-off nessas competição. companhias. Quem ganha assim, é a sociedade. Competição. Seja ela, né, via mercado ou o governo de alguma forma, né, seja ela investindo no início, né, depois sai, assim, tem que ter essa palavrinha no jogo, na mesa tem que estar competição. E aí, professor, para falar de regulação, tem gente que alega, né, que se o Estado fizer demasiadas regulações, que ele precisa fazer alguma, né, precisa estabelecer as regras do jogo, né? A economia institucional vem falar justamente que a função primordial do Estado é estabelecer as regras do jogo para deixar que os agentes de mercado consigam operar. E se alega que um Estado demasiadamente regulador ele tem o intuito de promover a concorrência, teoricamente, mas com excesso de regulação ele poderia dificultar a concorrência justamente porque a regulação, por natureza, são regras impostas de cima para baixo que vão ditar como que as empresas devem operar, quais são os limites que elas podem ou não cruzar, e as empresas mais consolidadas, as maiores empresas dos setores e dos países, vão conseguir ter formas de se adequar a isso, ao passo que novos entrantes, né, novos concorrentes, vão ter essa entrada dificultada. E aí eu queria saber, professor Ricardo, qual é o limite, até onde mais ou menos o Estado deveria regular a economia e qual é o limite ele deveria deixar a própria economia tentar se regular sozinha, por exemplo? Bom, essa pergunta é bastante interessante porque a gente não tem um time disso daí, né? A gente não tem como dizer assim, tantos por cento. Eu acho assim que cada economia ela tem que observar quais são as suas peculiaridades e tentar identificar qual é o peso dessa interferência dentro do processo regulatório, né? Então, se a gente observa que é necessário um processo mais aprofundado, um setor de atividade, e aí você vai lá, você interfere para que você gere esse aumento de concorrência ou para que você gere a possibilidade do surgimento de indústrias nascentes em algum setor de atividade, né? Mas eu acho que pensando de forma talvez até mais ampla, a gente tem organismos internacionais que buscam regular essas relações, como a OMC, como a ONU, né? E que de alguma forma dão um direcionamento de algum tipo de regulação, principalmente a própria OMC, né, que busca estimular a concorrência entre as nações, entre os negócios, possibilidade de importação, de exportação, diminuir as barreiras, né? Mas à medida que a gente observa algum tipo de interferência mais significativa de um Estado,
dentro do processo de regulação, a gente observa que existe um travamento no desenvolvimento daquele setor de atividade ou daquele país, ou de um modo geral nas relações que ele vai ter com o resto do mundo. Né? Você passa a ter uma economia muito mais travada, uma economia mais fechada, porque aquele que autorregula ou que se regula demais, ele acaba sendo meio que afastado das relações com as outras economias. Né? E isso muitas vezes pode ser ruim. E a gente observa que algumas economias que têm dificuldade de inserção de forma mais efetiva nas relações internacionais, nas relações de comércio, são exatamente essas economias que tentam ter um nível de regulação mais significativo. Né? Um assunto, né, nesse sentido que é muito debatido e principalmente pós-pandemia ganhou muita relevância, é justamente a globalização. Né? Então, o quão livre deveriam ser as relações econômicas internacionais, quão protegidas deveriam ser as indústrias nacionais. Né? Então, sempre que falo desse assunto, eu me lembro lá da situação da TSMC, né, que é a Taiwan Semiconductors, que é uma das empresas mais importantes para a modernidade, e que ela está sediada em Taiwan, e que tem sempre o receio da China fazer alguma coisa. Então, o que os Estados Unidos, o mundo ocidental aqui, tenta fazer é estimular a indústria de semicondutores aqui. E aí o que eu queria saber de vocês, e justamente nisso, então, o quão eu devo proteger / estimular a indústria nacional, e até quais são as principais ferramentas que vocês acham? A gente, no passado, né, testou, por exemplo, a substituição de importações, na época não deu muito certo, não sei se por uma falha de implementação da política, ou se a política em si é mal pensada. Queria entender como que vocês acham, e o investimento estrangeiro direto, né? Então, o quanto a gente deveria permitir que outras potências invistam, por exemplo, no Brasil, ou outras potências invistam nos Estados Unidos. Então, queria entender como é que vocês pensam mais ou menos sobre isso. Assim, né? Assim, não tem bala de prata, né? Porque para a gente chegar num consenso, né, de uma resposta, sim, é essa. Mas, assim, existem alguns elementos, né, que exatamente a gente bebe do conceito econômico, primeiro das vantagens comparativas. Né? A gente, o que a gente é bom, o que a gente faz de qualidade, com custo, né, atrativo. Eu acho que assim, um país ele tem que pensar naqueles seus diferenciais. Esse é um primeiro ponto. Um outro, né, é você começar a identificar que existem... Começar, eu não diria, não é uma boa palavra, mas assim, você dá relevância a setores que são estratégicos. Vou dar um exemplo, né? Você mesmo comentou, pandemia. Você não tem no país, por exemplo, uma indústria de máscaras cirúrgicas, ou que, né, que pelo menos tem uma quantidade mínima. Ah, mas o custo é mais alto. Bem, aí aqui a gente tem que tomar uma decisão, né? Entra um pouco no custo de oportunidade de você ter uma segurança até do ponto de vista sanitário. Existem alguns segmentos assim, que tem que ter algum tipo de, entre aspas, defesa, não no sentido de, como foi, por exemplo, na questão da informática, né? Que o país ficou 20, 30 anos atrasado por causa de exatamente por um excesso de regulação. Então, assim, André... Qual era o nome da estatal? Eu não confio. É Cobra, não? É Cobra, mas assim, a gente ficou pelo menos 20, 30 anos atrasado em comparação com o mundo. Mas assim, onde é que eu quero chegar? Não é equação simples, mas o que a gente tem que primeiro, eu acho que é vantagens comparativas, olhar setores estratégicos, porque a gente, né, precisa ter esse cuidado, e assim, eu acho que assim... Por exemplo, o senhor acha que uma empresa da China, tô falando da China porque ela é a mais emblemática, claro, né? Mas uma empresa de fora poderia comprar empresas do setor elétrico, do setor de saneamento brasileiro, ou elas deveriam ser nacionais? Sinceramente, setor elétrico, não. Assim, questões de eletricidade eu entendo por ser altamente estratégico. Sim. Do ponto de vista, por exemplo, de petróleo, tá? De combustíveis, a distribuição assim, de petróleo eu acredito que pode ser totalmente privado. Mas a eletricidade... Eu não falo nem só privada, eu falo privada e nacional. Nacional de comandado por empresas brasileiras ou comandado por uma empresa, sei lá, a ExxonMobil compra a Petrobras aqui. É uma boa discussão. Eu acredito, assim, na parte de exploração, né, de prospecção, de refino, talvez você poderia deixar, assim, para o setor privado, mas, assim, a distribuição, os postos de gasolina em si, não. Eu acho que aí já poderia ser setor privado. Mas é porque também, né, são questões estratégicas. Por exemplo, a parte de mineração,
né? Nós estamos literalmente num país que tem recursos minerais abundantes, que inclusive, né, vão ser extremamente demandados em razão dessa transição energética, né, questão de baterias e tal. Então, assim, você vender literalmente o ouro, né, para empresas estrangeiras, eu acho, do ponto de vista econômico, não inteligente, né? Então, assim, de novo, né, não tem bala de prata. Eu acho que é você saber identificar onde você está pisando, né? Capital privado, capital público. O mundo, inclusive, hoje fala muito de blended finance. Blended finance é o quê? A junção do capital público, do capital privado e de recursos que chamam de não reembolsáveis, mas são aqueles recursos de filantropia. Né? Hoje o mundo, principalmente a Europa, que é mais avançado, né, em termos de sistema financeiro de crédito e tal, né, que faz essas... Porque os Estados Unidos é mercado de capitais, né? Mas na Europa, que tem esse sistema financeiro que é mais parecido com o nosso, eles falam muito hoje desse tal de blended finance, que é uma combinação de recursos para viabilizar uma série de empreendimentos que até então, né, pelo sistema tradicional não conseguiria. E o governo também não conseguiria chegar. Não tem capacidade. Então, assim, a gente está ficando realmente num mundo muito mais complexo. Né? Os desafios são grandes, mas é difícil. Um ponto importante, se quiser comentar alguma coisa disso, pode comentar, mas eu queria te perguntar, no sentido do que o professor Alisson falou, ele falou do mercado de capitais nos Estados Unidos, do mercado de crédito lá na Europa. Aqui a gente ainda tem uma quantidade grande do mercado financeiro direcionada, né? Então, BNDES, Banco do Nordeste, que o professor trabalha, Caixa Econômica e tal, que são majoritariamente bancos públicos, essencialmente. Mas o que eu quero dizer é que em quase todos os países você tem interações entre o mercado financeiro e a economia real. E muitas vezes, principalmente por quem não entende muito como que se dá essa inter-relação, o mercado financeiro e a economia real são vistos como competidores, como concorrentes. O pessoal critica os agentes do mercado financeiro. Eu queria que o senhor falasse qual a importância do mercado financeiro para o desenvolvimento da economia, se é que tem alguma importância, e como que se dá na prática isso. É extremamente importante a sua pergunta, porque a gente se remete a uma situação. Como é que está o nível de poupança interna no Brasil? Né? Então, se o nosso nível de poupança interna é relativamente baixo, vai exatamente para aquilo que o Alisson falou. Eu preciso ter recursos para investir, para modernizar, para ampliar a capacidade produtiva. Se eu não tenho poupança interna suficiente para esse tipo de crescimento, eu vou precisar de quê? De investimento externo. Eu vou precisar atrair investimento externo. Vou precisar mostrar que existem coisas interessantes que possam ser exploradas, desenvolvidas e fortalecidas naquele espaço. E aí, como é que eu faço isso daí? Né? Que é a sua pergunta também. Eu posso fazer isso só com capital externo? Eu posso fazer isso com capital compartilhado? As chamadas PPPs, né? PPP, parceria público-privada. Parceria público-privada. Será que a gente vai conseguir efetivamente fortalecer essa ideia no médio e no longo prazo? Né? Muito provavelmente, talvez a gente vai precisar fazer isso exatamente porque vai naquilo que o Alisson falou. Eu preciso garantir uma participação pública ou do Estado ou de investidores nacionais relacionado com aquilo que eu acho que é necessário de proteção daquela sociedade, né? Ou seja, daquilo que é interessante para a segurança nacional, alguns chamam assim, né? Segurança nacional, de que a gente não pode perder a autonomia em relação ao espaço aéreo, à exploração de petróleo, à exploração de gás, à exploração de energia. E essa é uma discussão enorme. E o problema é que às vezes isso pode acabar tudo virando questão de segurança nacional, né? Então, deixar a educação nas mãos de um agente terceiro, complicado, a saúde, infraestrutura logística, aí o problema é o que é de fato segurança nacional, que normalmente é difícil definir. É difícil definir, eu acho que nem a sociedade, talvez nem o Estado sabe o que é que seria isso, né? É uma coisa que talvez pudesse ser pensada, discutida, o que é que a sociedade daquele momento acha que é interessante ter uma maior participação do Estado ou não. Mas muito provavelmente com o nível de poupança interna que a gente tem, a gente vai ter uma necessidade, se a gente quiser ter níveis de crescimento econômico maiores no médio e no longo prazo, a atração de recursos externos, né? Ou seja, aquela lógica que você falou que no passado a gente teve PSI, a gente teve... PSI, Programa de Substituição. Programa de Substituição de Importações, a gente teve em alguns momentos um nacionalismo forte, depois o fim do nacionalismo, né?
e aí a entrada de capital estrangeiro e depois não volta a não ter ou não estimular a entrada de capital estrangeiro, a gente teve ao longo do tempo diversas gestões, diversos governos que faziam exatamente o oposto do que o governo anterior fazia, e isso daí acabou gerando esse entrave de crescimento e de desenvolvimento tardio, né, ou ainda incipiente da economia brasileira. E para que a gente possa passar para novas fases, muito provavelmente a gente vai precisar ter situações de entrada de investimento estrangeiro, mas como é que essa entrada desse investimento estrangeiro se dará nas operações? Com alguma participação no Estado? Será que esse Estado hoje tem algum tipo de capacidade de entrar nessa participação? A gente sabe que a situação fiscal do país é extremamente delicada, né? Então, o nível de poupança interna é relativamente baixo, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai se submeter ao capital externo? A gente vai determinar um percentual dessa capacidade de crescimento com base nessa capacidade de poupança interna e de poupança pública em programas vinculados com PPPs, né? Eu acho que são algumas discussões aí que vão ter que acontecer na sociedade, e o Estado participando, né? Os governos, esse agora e outros que virão, na discussão de como e que isso vai ocorrer ao longo do tempo, né? É uma coisa que não está clara, nem está definida, né? É algo que deve ser construído ao longo dos próximos anos. Pessoal, aqui a gente ainda tem tempo. Como é que vocês estão de tempo aí, professor Alisson, Ricardo? Nossa, Dá para continuar aqui uma meia horinha ainda, talvez? Dá. Tu tem aula agora não, né? Só às 7. Não, eu também, só às 7. Então a gente já começou a falar aqui de conjuntura, né? Falar um pouco de nível de poupança interna baixo, de uma situação fiscal delicada. Queria perguntar para vocês como que vocês estão vendo a situação. Vamos do mundo para o Brasil, né? Se vocês me permitirem. Então, 2020 a gente teve. Vamos trazer de 2020 para não estender muito o horizonte temporal aqui. Então, em 2020 a gente teve uma pandemia, né? E aí a gente teve um movimento síncrono acontecendo em várias etapas, mas por várias partes do mundo. Então, primeiro a gente teve um movimento síncrono de redução das taxas de juros. Aqui no Brasil chegou a 2%, o FED chegou a 0%, na Europa, se não me falhar a memória, chegou a negativo, né? As taxas de juros nominais. A real já estava zero há muito tempo, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos. A gente teve um movimento síncrono de elevação dos gastos públicos, né? Brasil, Europa, China também, Estados Unidos. Na sequência disso, como a teoria econômica ensina para a gente, quando a gente tem expansão dos gastos públicos, expansão da oferta monetária, redução das taxas de juros, o efeito disso vai ser inflação. Então a gente viu a inflação subindo no Brasil, a gente viu a inflação subindo nos Estados Unidos, a gente viu a inflação subindo na Europa. Hoje, o mundo ele está com taxas de juros mais altas do que se tinha nas últimas décadas, né? Não no Brasil, porque o Brasil é um caso diferente, né? Mas nos Estados Unidos está mais alto que... Só teve alta lá em 2010, mas antes disso foi mais alto que desde a década de 70. A Europa teve que subir a taxa de juros para conter a inflação. E a inflação que o Powell, que é o presidente do FED, falava que seria transitória, não foi transitória, ela está persistentemente alta. Saiu hoje dado do PMI, né, mostrando que a economia está desacelerando, mas é um ritmo ainda menor do que se esperava. O que eu quero perguntar para vocês como que vocês estão vendo a situação de inflação e de taxa de juros nos Estados Unidos? Bem, assim, no acompanhamento, né, dos dados de alta frequência, né, que a gente vem todo dia, né, avaliando a atividade econômica norte-americana, assim, fica claro duas coisas. Primeiro, né, a atividade econômica americana, né, que todo mundo, né, falava muito do soft landing, né? Não teve nem nada land disso, ainda. Né? Aí o pessoal falou do no land, né? Que é nada de aterrissagem, né? Por causa exatamente da taxa de juros mais alta, né? Que realmente está mais, se eu não me engano, viu, André? Acho que é desde a década de 80, 70, 80, acho que é por aí, dos últimos 40 anos. Então, assim, a atividade econômica é resiliente, né? Você imaginar, né, o tamanho da economia norte-americana, né, e ela crescer em ritmo anualizado de 2,5% é muita coisa, né? Sim.
E sem dizer da questão do emprego, né? A situação de emprego. Né? O emprego assim, é uma coisa inacreditável, né? A taxa de desemprego de 3,6%. Com o salário hora aumentando. Com o salário aumentando, ainda tem outra coisa, viu, André? Que assim, poucas pessoas comentam que assim, essa é a taxa de desemprego, né? As pessoas estão desempregadas porque elas querem. Sim. Porque elas querem. Eu vi, faz uns 2 meses, isso, o McDonald's ele estava dando $200 para as pessoas irem para a entrevista. Assim, se eu não me engano, eu vi um dado que era o seguinte: se você pegasse a oferta de trabalho versus, né, a quantidade de desempregados, esse número era em torno de quase 3. Ou seja, 3 vezes o número de vagas disponíveis. Evidentemente que tem pessoas, eu não quero, né, trabalhar no segmento A, B ou C, porque tem que, exatamente a oferta e demanda, né? Quero trabalhar no setor tal, mas não tem vaga para esse setor tal, tem para um outro. Então, assim, os Estados Unidos passa por uma situação assim, realmente espetacular do ponto de vista de pujança econômica. Sem dizer que, assim, você vê, né, também a chegada de vários imigrantes legais, ilegais. Isso é uma coisa que está apertando o mercado de trabalho por lá, né? É muito imigrante. Não, é muito imigrante e o detalhe, né? Muitos empregados, né? Sim. E assim, chama bem a atenção. Esse é um lado, né, em que você vê a atividade econômica assim, bem resiliente. O outro ponto né, que chama a atenção é a questão da inflação, né? A inflação é interessante ver, André, assim, as narrativas que foram sendo dadas, né, para a dinâmica inflacionária, né? A primeira que era passageira, né? Isso lá em 2020, Isso, 2021. Lá em 2020. Muito embora na época da pandemia, não sei se vocês lembram, mas assim, a inflação ela não subiu naquele momento. Então, significativa não. Praticamente ficou estável. Ela praticamente ficou estável, né? Assim, né? Quando você olha, né? Porque assim, a inflação é a média, né? A gente produz como alimentos subiram muito, mas outros, por exemplo, passagem de avião, foi praticamente despencou. Enquanto você fala na média, mais ou menos em torno de um ano e meio depois que, né, dos lockdowns, é que realmente assim, aí os preços subiram, né? Muito puxado pela inflação de serviço. Inflação de serviço que exatamente estavam represados e aí subiram, né? Que nem um foguete. Aí assim, as narrativas ao longo do tempo, elas foram mudando, né? E a última que está se falando é que assim, a inflação ela tem os estágios. Né? Primeiro teve uma queda, né? O primeiro estágio de uma queda mais abrupta, e agora a gente chega num outro estágio. Fino, né? Que aí é um ajuste mais fino, né? Mas o problema é que esse ajuste fino não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, só para o pessoal entender, ter noção de número. Quase todos os países eles operam com sistema de meta de inflação. Né? Aqui no Brasil está em 4,5%. Não, a meta é 3. A meta é 3 e atualmente, né, a gente, nós estamos em abril, abril de 2024, a inflação ela está girando em pouco abaixo de 4. Pouco abaixo de 4, a inflação está 3,9, acumulado nos últimos 12 meses. Lá nos Estados Unidos é 2% de meta e a inflação lá está rodando a 3,5%, 3,3%, 3,2% e não tá, e isso depois que ela veio, sei lá, de uns 9, 10 a mais ou menos uns 18 meses. Aí a política monetária, né, a alta de juros, foi efetiva para fazer essa contenção brusca da inflação, mas não está conseguindo fazer esse ajuste fino que está rodando aí a 3,3%, 3,4%, acima ainda da meta do FED. E assim, tem um detalhe que assim, você olha para o CPI, né, que é o Consumer Price Index, que é meio que o IPCA deles, que é o índice oficial de inflação, mas o FED ele gosta muito de olhar para o PCE. Isso. Né? Que é aquele mais olhando para o consumidor. Né? Pessoal, isso. O que a gente está observando? Que ele também teve o mesmo comportamento. Ele caiu de uma forma forte, entrou nesse segundo estágio, mas esse segundo estágio não está se materializando. Aí, assim, você que, né, nos escuta, nos assiste, assim, e o que tem a ver com isso? Bem, quando você tem, né, uma taxa de inflação que não se acomoda ou não vai para a meta, que lá nos Estados Unidos é 2%, aqui no Brasil é 3%, a autoridade monetária lá, o FED, que é o Federal Reserve, deixa a taxa de juros alta, né, uma das mais altas da história, que por sua vez, aqui no Brasil, né, a taxa Selic, né, assim, ela olha também... Olha para lá diretamente. Para a taxa de juros americana. Né? Na última ata do Copom, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, explicitou esse risco. Né? Então, alterações nos rumos da política monetária dos Estados Unidos não vão permitir uma queda acentuada aqui. E assim, me permite complementar, claro, assim, até me estender um pouco, mas assim, eu gosto muito de falar das narrativas, porque até 2 meses atrás, lá em fevereiro, janeiro, pouco se falava disso. Falava, na verdade, era o contrário, né? Que a taxa de juros da americana ia cair. No começo do ano, estavam previstos 4 cortes nas taxas de juros em 2024. Se tiverem 2 esse ano, vai ser muito. Agora já se fala de 1 em setembro e olhe lá.
Então, assim, aí o que acontece? Uma taxa de juros Selic, né, que a gente esperaria, né, que finalizasse o ano de 2024, próximo na casa de 9, já tem pessoas, né, já tem economistas, assim, grandes casos, né, de research, que estudam economia, já tem pessoas que prevêem 10. A gente lá no banco, a gente prevê em torno de 9,5. A gente tá em 9,5 lá no A nossa, o último Focus que saiu. Que foi exatamente Foi hoje, saiu hoje. Eu até brinquei lá com o pessoal, o Fox acabou de entrar em consenso com a gente, né? Porque isso a gente já pensava desde lá no final de 2023. Porque a gente enxerga que a economia brasileira, né? Quando a gente fala de taxa Selic. Vocês estão com 9,75, né? 9,5. 9,5. 9,5 então, nossa projeção. Ele daria 0,5 nessa, 0,5 na próxima e 0,25 na outra. Poderia até, em algum momento, entrar o 0,25 nessa. Não, inclusive nessa. Não tem reunião para dar 9,5, professor. Porque tá em 10 Não, é a próxima, né? Que aí a próxima reunião também abriu. A próxima é agora. Pois é, já vai ser 0,5%, que já está lá... 0,5% ele já deu, já está dado. Muito embora ele falou que poderia... Ele poderia revisar. Revisar, mas... Lá no FMI. Mas eu acredito que vai ser meio. E depois ele entrar em valores relacionados a 25. É o que a gente enxerga. Mas, assim, de novo, né? Inflação americana, ela realmente vem mostrando resiliente e é um ponto de interrogação, viu? Não só para os Estados Unidos, mas para a economia global, porque você mexe com câmbio, né? O dólar index, né? O dólar index é um indicador financeiro, vocês certamente conhecem, né? Que ele mede a performance do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos. Disparou. Não foi só aqui no Brasil. Né? Então, assim, traz uma série de repercussões, uma série de efeitos e impactos para a economia como um todo. Assim, eu acho que compete a gente, né, torcer para que esse imbróglio aí da inflação americana se resolva, porque isso vai puxar o freio de mão para uma série de outras coisas. Né? Muito embora, aí assim, uma coisa importante, né? Assim como a economia americana, também complementando aqui a parte da brasileira. Uhum. Né? A economia brasileira, não no mesmo porte, mas que a americana, mas vem apresentando resultados assim surpreendentes. Quando a gente começou o ano, né, se previa o crescimento do PIB de 2024 de 1,5%. Tá em 2,5%. Hoje, assim, pelo menos é 2%. E eu não me surpreenderia se em 2024 a gente chegar, por exemplo, a 3%. Tá? Se você olhar o monitor do PIB da FGV de fevereiro, ele está mostrando que a economia brasileira está rodando agora em 3%. E quando você vê uma taxa Selic, né, apesar de todos esses desafios, ainda em tendência de queda, e você vê, né, rendimento real em alta, salários em alta, massa salarial em alta, taxa de desemprego em baixa, juros, né, já está 9 meses consecutivos em baixa, inadimplência em baixa, nível de endividamento em baixa. Eu acho que assim, é muita coisa boa. Foi lançado um programa de renegociação de dívida para micro e pequenas empresas. E isso. Que pode foi ontem, não foi que eles anunciaram? Foi. Então, assim, esse é um contexto que eu acredito que também para a economia brasileira tem um ano de 2024 muito bom, apesar dessa questão, né, da taxa Selic, que pode ser aí um certo entrave. E aí, professor, eu queria te perguntar, a gente está tendo uma situação disfuncional, disfuncional assim, na minha percepção, lógico, né? Tanto no mercado como na economia, que a gente está numa situação que notícia ruim é notícia boa, né? Então hoje saiu o dado de PMI, né, que é um medidor de atividade, e veio bem pior do que o mercado esperava. PMI, o medidor de atividade lá dos Estados Unidos, que veio pior do que o mercado esperava. E as bolsas apontaram para cima, a taxa de juro de 10 anos caiu, né? Muito por causa dessa narrativa de uma atividade econômica menos forte do que se esperava, ou até desacelerando, permitiria que o Fed viesse a reduzir as taxas de juros. Como que o senhor está vendo essa dinâmica entre mercado de trabalho forte, inflação ainda alta, se vai ter algum... Porque, assim, na minha cabeça, não tem como a política monetária funciona. Ou rasga tudo que a gente estudou na economia, que você estuda na faculdade, você estuda no mestrado, ou política monetária tem efeito para controlar a atividade econômica, ou a gente tem que reestudar a economia. Como você está vendo esse cenário de juros de 5,25% a 5,5%, né? O Fed, os Estados Unidos, eles operam com uma banda de meta de taxa de juros. Taxa de juros alta, vai ter impacto na atividade? Como que a gente deve esperar aí os próximos meses para a economia? Bom, é interessante isso que você falou, né? Que à medida que você tem um nível de recuperação mais lenta nos Estados Unidos,
você teoricamente você vai ter um crescimento menor de renda e, como consequência, a pressão sobre os preços ela fica menor. É mais ou menos essa lógica aí. É a lógica de renda. Mais renda, mais demanda, né? Ou seja, mais poder monetário. Por trás disso tudo é a capacidade monetária que você estaria ampliando com o crescimento da economia. E, como consequência, se você vai ter uma menor ou um menor volume monetário, você não vai ter necessidade de elevação ou de manutenção dos juros nesse patamar. É a lógica monetarista. E o que a gente discute hoje, né, lá nos Estados Unidos, ou seja, a dificuldade daquele arranjo fino de você conseguir reduzir um pouco mais a inflação. E em algum momento, aqui a gente também no Brasil, a gente vai ter essa dificuldade desse arranjo fino, né, de controlar ou de baixar o nível da inflação um pouco mais baixo. Mas é interessante a gente observar que quando a gente diz que essa dificuldade, ela não necessariamente ela está relacionada com o aspecto monetário. Porque quando a gente estuda inflação, a gente aprende que inflação não é só de demanda, né? A gente tem inflação de custos. A gente também pode ter alguma coisa de inflação inercial, que se bem hoje praticamente a gente não consegue observar, mas nem aqui nem nos Estados Unidos, de inflação inercial. Mas em algum momento a gente pode ter algum tipo de ranhura de inflação de custos, tá? E aí é mais difícil você controlar a inflação de custos, porque provavelmente você vai ter que trabalhar com algum tipo de política fiscal, né? Então, contendo política fiscal, certo? Reduzindo o nível ou ampliando impostos, ou criando algum tipo de subsídio, ou intervindo naqueles setores de atividade que de alguma forma estão espraiando esse processo inflacionário, né? E aí você teria que encontrar o micro segmento da atividade que está gerando essa inflação de custos para você tentar ir contendo ali. São políticas mais difíceis de serem trabalhadas, né? E de você agir. Então é provável que tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como aqui, a gente tenha um pouquinho desse índice inflacionário vinculado com a inflação de custos, tá? Com inflação de oferta, alguns chamam de inflação de oferta, alguns preços administrados, né? Aí energia, combustível, gás, né? Tributos, que podem de alguma forma estar impactando um pouco isso daí. Então, provavelmente, né, esse refino lá na frente vai ter que vir de alguma coisa relacionada com isso. Mas as autoridades monetárias, elas não querem ter essa necessidade. Porque na visão dos monetaristas, o problema da inflação é monetário. Né? Então, você convencer o monetarista de que ele não vai conseguir controlar a inflação só com instrumento de política monetária, você vai matar os caras. Né? Porque eles não concordam. E a maioria dos economistas são monetaristas e realmente tem, né, esse aspecto. Mas você, vez ou outra, você consegue identificar alguma veia de custo. Né? E esse impacto que a gente teve recente, ele estava relacionado com a situação de custo que acaba impactando uma situação monetária, né? Que no caso aí de Israel e Irã, que poderia elevar significativamente o preço do petróleo, mas eu acho que não seria nem tanto o problema o petróleo. O problema é o Estreito de Hormuz. Por quê? Porque se você tem uma guerra naquela região e você deixa de ter o comércio... O que é o Estreito de Hormuz? É onde você passa a maior parte da produção e do comércio internacional. Né? A produção que vai para a Europa, que sai da Ásia, tudo passa naquela região. Ali é tanto da produção de petróleo como também de bens, mesmo, de fluxo fluxo naval, comercial. Em torno de 40% do que se produz no PIB mundo passa por ali. Então, o grande problema é ali. Então, se você tem uma guerra mais efetiva, aquele canal ali ele vai ser interrompido. E isso aí vai levar ao custo de tudo que você possa imaginar no mundo. E aí, elevando o custo, os monetaristas vão dizer o quê? Que eu vou ter que acochar ainda mais as taxas de juros para evitar com que tenha um crescimento dos preços. Então, é mais complexo do que a gente pensa, né? Então, a gente tem que torcer, né, para que essa guerra
ela não passe disso que ela já vivenciou, e a gente aparentemente está tendo momentos de calmaria, né? A taxa de câmbio aqui no Brasil chegou a 5,30. Hoje estava 5,13. Não sei se vai fechar nesse patamar, mas ela está voltando para uma trajetória. A performance do real em relação ao dólar foi a melhor dentro dos países emergentes na última semana. O dólar, né? Assim, é curioso, assim, ele tem o câmbio, né, real-dólar, está se comportando, o real brasileiro em relação ao dólar é o de menor volatilidade até então, né, antes dessa questão de Irã e Israel, de menor volatilidade em todas as moedas do mundo comparado ao dólar. 4,95 a 5 dólares sem mudar, né? Não, tranquilo. Agora, assim, uma coisa que é importante também salientar, viu, André, que você comentou na sua pergunta, que assim, a gente tem que tomar assim, cuidado, a gente, né, nas nossas interpretações. Exatamente hoje, né, num grande jornal de circulação nacional, ele fala o seguinte: olha, houve deterioração das variáveis de mercado. O PIB subiu e os juros também subiu. Rapaz, eu acho que eu estou desaprendendo a economia, porque assim, eu tenho que olhar para a atividade econômica, eu acho que ela é mais importante, né? Concordo muito, professor. Né? E aí ela fala, não, mas as expectativas de juros deterioraram todo o mercado. Aí quando você... Aí no próprio título ele fala, e o PIB subiu, né? O PIB já está, né? De novo, é bom a gente, né, datar, a gente já está na 11ª semana consecutiva, né, de relatório Focus de projeção de PIB em alta. Em alta. Que eu saiba, a deterioração, se a gente fala, é do PIB, né? A taxa de juros é um instrumento, né? Como o próprio professor Ricardo estava falando. Para o monetarista, né? O maior dos mundos para ele é a taxa de juros, são os instrumentos de política monetária, né? É depósito compulsório, é taxa de redesconto. Mas calma, né? A gente tem que olhar para o todo, né? A gente tem que olhar para o todo. Já entrando aqui em Brasil, então, a gente já viu que a situação dos Estados Unidos, ela está de difícil leitura, né? Então, tem a atividade muito forte, a inflação ainda bem acima da meta, taxa de juros alta, e aí, né, com taxa de juros alta, você tem... é importante lembrar que a política monetária, ela tem um lag para fazer efeito, né? Então, a taxa de juros sobe agora, mas o repasse disso para a economia real, ela não acontece instantaneamente, até porque uma economia saudável tem uma taxa de juros de longo prazo mais alta do que uma taxa de juros de curto prazo. Tem que ser. Lá está invertida há uns 3 anos já. Isso é um problema. Né? A taxa de juros básica dele está 5,33, a de 1 ano, está 5,25, a de 2 anos, e a de 10 anos está 4,90, 4,88, e rodando nessa faixa. Né? Então tá... O Powell e o Nancy Pelosi, né? Nancy Pelosi, a ministra da Economia, não, é da Câmara dos... Enfim, né? As autoridades econômicas lá nos Estados Unidos estão os pepinos deles, e a gente tem os nossos aqui. Uhum. Então a gente está vendo executivo e legislativo brigando, judiciário cheio de polêmica com a sociedade civil, com uma parte da sociedade civil, com a parte agora do legislativo dos Estados Unidos brigando aqui com o judiciário. Como que a situação fiscal, né? A gente foi essa semana passada que teve a releitura da LDO, que já projetou déficit, já projetou superávit zero, né? Como que vocês estão vendo a situação fiscal aqui no Brasil, professor Alisson? Assim, vindo aqui para a economia nacional, até já comentei, né, algumas variáveis. De novo, assim, o cenário, eu vejo bem favorável, tá? Se você me fizesse essa pergunta de 1º de janeiro de 2024... Conjunturalmente ou estruturalmente também? Não, aí é que tá. De forma conjuntural, eu sinceramente, assim, eu me surpreendo com as variáveis locais, tá? As variáveis locais, né, nacionais, assim, estão apresentando resultados muito bons, né? Aqui, uma ou outra variável apresenta crescimento, não é como a expectativa, não é nem queda, né? Quando é queda, assim... tudo bem, né? No outro mês recupera, enfim. Existem alguns pontos, né? Assim, do ponto de vista estrutural, aí a gente entra um pouco na questão fiscal, né? A questão fiscal realmente assim, é um desafio, né? De novo, né? Quem está, né, conduzindo a política fiscal não é fácil, o país tem uma série de demandas para serem feitas, né? Uma série de ações a serem realizadas. Mas, assim, para resolver... Eu sempre digo o seguinte, para resolver o fiscal, tem que ser a atividade econômica.
Eu sinceramente, assim, a gente... É evidente, né? Tem a questão do uso dos recursos públicos, de eficiência, né? De gasto, desvios. Esse é um ponto que, claro, é evidente, tem que estar na ordem do dia. Mas quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente converge para o que você estava falando, né? O país precisa ter reformas. Isso é claro. Então, assim, executivo... Quais seriam as mais importantes aí, professor? Por exemplo, a reforma tributária ela tem que caminhar. Hoje ou foi ontem um anúncio que o Haddad vai... Porque assim, né, a gente já teve a primeira fase, que é da questão dos impostos, né, que afeta muito o IPI, ICMS, né? Que foi o IVA. Que aí criou o IVA, e agora, assim, dessa primeira fase, a gente vai entrar na fase de regulamentação. Uhum. Esse assim, as coisas estão demorando mesmo, tá? Assim, esse é claro. Tem uma outra fase que é a parte da renda, a reforma do imposto da renda, que também é para acontecer nesse ano. Tá? E depois, né, para frente, pelo menos no planejamento que a gente escutou, no próximo ano, é da reforma tributária do ponto de vista de patrimônio. Então, assim, a gente está bem no meio, tá, no centro. Daqui a 15, 20 anos vão se discutir esse período como assim, uma das grandes reformas estruturais que o país teve, que é a reforma tributária nesses dois lados, né, do sistema de impostos, da renda e do patrimônio. Perdão. Isso é tão importante que assim, as reformas estruturais elas estão colocando o país, né, por exemplo, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, colocou, né, isso muito se discute, né, professor Ricardo, assim, do PIB potencial do país. Sim. Né? O que é PIB potencial, professor? Que é a possibilidade de crescimento, né, nas condições normais, sem pressão, por exemplo, né, na inflação, na infraestrutura. E eu acho que cada vez mais que você tem reformas que coloquem a eficiência, que foi um dos primeiros pontos que a gente trabalhou aqui, né, que a economia estuda exatamente a questão da escassez, para aumentar a eficiência, essas reformas acontecendo vão deixar o país, né, com uma possibilidade de crescimento muito maior, por muito mais tempo, e de uma forma muito mais duradoura, incluindo, né, as pessoas, né, numa condição de renda melhor, resolvendo as finanças públicas. Então, assim, só para, né, fechar, o ponto né, as reformas têm que acontecer e a gente precisa de um ambiente propício. Né? Então, assim, esses ruídos que acontecem, né, classe política, né, o executivo, o legislativo, acho que a gente precisa fazer um pacto nacional pelo crescimento e fazer as reformas que o país tanto precisa. Eu acho que eu complementaria o professor Alisson, né? Eu acho que a gente precisa ter uma reforma administrativa, né? Uma reforma de Estado, né? Quando a gente fala de uma reforma administrativa, a gente tem um peso muito significativo do legislativo e do judiciário na conta do país, né? E na realidade, quando a gente diz aí o governo, qualquer que seja ele, tem que encontrar uma relação de superávit, a gente só coloca na conta de que é o executivo que tem que fazer a parte dele. A gente esquece do judiciário e a gente esquece do legislativo, né? Porque à medida que hoje a gente tem uma participação muito grande no legislativo, na tomada de decisão do gasto público, a gente acaba tendo um viés muito esquisito nessa potencialidade de geração de investimentos mais direcionado ao crescimento. Muitas vezes, quando você gera uma emenda parlamentar para um indivíduo qualquer, lá um deputado, uma deputada qualquer, ele muitas vezes ele vai pegar aquele recurso, talvez a obra que vai ser executada naquela região seja extremamente importante. Mas você não pensa na economia do país e dos estados de forma dinâmica, de forma macro. É uma coisa muito pontual. E isso acaba pulverizando os recursos e não dá um direcionamento de investimento mais direcionado. Então, esse também é um problema eu acho que é bem significativo, que tem que ser pensado no futuro, né? De rediscutir esse peso sobre a tomada de decisão do orçamento público, né? Junto com uma reforma administrativa para a gente diminuir o tamanho do peso do Estado, o tamanho do peso do executivo, o tamanho do peso do legislativo, o tamanho do peso do judiciário, em todos os níveis, tá? Uhum. Governo central, governo federal, estados e municípios. Eu acho que o cidadão brasileiro hoje, ele paga muito, ele gasta muito para a manutenção da máquina pública,
né? Ou seja, o custo da máquina pública é muito caro. É por isso que a gente tem uma carga tributária tão elevada. Ou seja, a gente paga muito imposto e a sociedade reverbera muito pouco para si desse retorno. Por quê? Porque a máquina pública é muito cara. E a gente só vai conseguir ter isso com uma reforma administrativa. Junto com isso que o professor Alisson falou, se a gente consegue crescer muito mais do que o crescimento da despesa, a gente vai conseguir também potencializar esse equilíbrio fiscal a futuro. Mas para isso a gente precisa ter essas reformas estruturais para que a gente consiga gerar uma capacidade de crescimento desse PIB potencial de forma mais efetiva ao longo do tempo. Putz, né? Muito bom, assim, eu acho que o único caminho para o Brasil trilhar um caminho de desenvolvimento econômico, né, que é diferente de crescimento econômico. Crescimento econômico a gente pode ter, mas se esse crescimento não for traduzido em desenvolvimento, vai continuar sendo esses voos de galinha que a gente vê, né? A gente precisa ter formas de aquela NAIRU, né, a No Acceleration Inflation Rate of Unemployment, né? Então, a gente não consegue ter um nível de inflação controlado sem gerar desemprego, né? Então, a gente sempre viu essa história 1 milhão de vezes, né? A taxa de desemprego sobe, a inflação cai, mas aí... Mas parece que está mudando, né? Então... Exatamente as reformas que... A expectativa é que essas reformas consigam, né, dar... Na verdade, já estão conseguindo, né? Sim. A gente vê uma redução de desemprego, aumento salarial. Eu confesso, assim, quando eu vejo os números, viu, André? Assim, no início eu estava muito empolgado, agora eu estou apenas empolgado, porque realmente, né, questão de guerra, isso traz volatilidade, o câmbio subiu, então, né, já está se acomodando, mas assim, você vê no país redução de desemprego, aumento de massa salarial, aumento de rendimento e inflação em queda, né, isso chama bastante atenção, né? E aí, pessoal? Porra, que papo bom. Acertei em trazer vocês dois, acertei em trazer 2 convidados, eu vou manter esse formato. E aí, já se encaminhando aqui pro final, tem um quadro. Com vocês eu vou fazer um quadro extra. O primeiro é verdade ou mito. Então, eu vou dizer algumas frases aqui. Eu vou falar uma para cada. Aí, quando eu falar pro professor Alisson, o Ricardo comenta. Quando eu falar pro Ricardo, o professor Alisson comenta. Aí, eu vou dizer a frase, vocês dizem se é verdade ou mito. E aí, justifica se quiser, tá? Professor Alisson. A austeridade fiscal é a melhor maneira de reduzir o déficit público. Mito. Qual que seria, então? Eu acho que é crescimento. Acho que crescimento. A gente está num país continental, a gente tem uma série de demandas. Eu acho que não é justo, né, você deixar, por exemplo, de ter atendimento médico, né, de colocar saúde para a população, um mero desenvolvimento, né, baseado, né, num custo fiscal que tem um custo social muito alto. Minha ideia é essa. Eu acho que foi mais ou menos aquilo que eu comentei no último bloco, ou seja, se você consegue, né, gerar um nível de crescimento econômico de forma continuada, sequenciada, você vai conseguir gerar esse equilíbrio a futuro, ou seja, se você tiver um crescimento mais significativo da receita, né, que é aquilo que o professor Alisson está falando, você acaba não tendo uma necessidade ou tendo um espaço maior para esse fiscal. Esse fiscal acaba se equilibrando a futuro. E a gente vem observando isso, né? Acho que saíram dados hoje de arrecadação nos primeiros meses do ano e está batendo recorde, né? O que significa dizer que sabe-se lá se esse ritmo se mantém e o Haddad consegue até zerar esse déficit. Eu acho muito difícil. Para esse ano talvez dê por causa de dividendo de Petrobras extraordinário, né? Que eles tinham cancelado, deram 50% ontem, talvez. A ação inclusive valorizou. E eu já vi, não sei se foi do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, o cara comentando, o analista Petro comentando que a probabilidade é muito grande que o governo dê os outros 50% justamente para controlar. O dividendo da Petrobras é muito relevante para o governo, que é o principal acionista da empresa. Exatamente. E quinta-feira agora vai ter reunião do conselho, eleição de novos conselheiros, né? Inclusive eu tenho uma prima que é candidata. Então, provavelmente, né? Eu acho que esse novo conselho vai aprovar os outros 50% e não vai demorar muito. Eu recomendo uma leitura, né, acompanhar o trabalho do professor André Lara Rezende. Ele fala muito dessa questão fiscal e monetarista. O professor André Lara... Eu compartilho muito da ideia dele. A teoria monetária moderna, né, MMT, que... Ali eu tenho algumas ressalvas, mas da parte de vista... Mas ele fala, não? Não, mas ele também entra na parte fiscal. Porque tem relação, né? A parte fiscal, assim, é um debate bom, né? Porque, por exemplo, o próprio dinheiro que está em circulação é um custo fiscal. O dinheiro que você tem na sua carteira é uma dívida que o governo está lá. Ele promete lhe pagar aquele dinheiro, né?
E ele, assim, ele traz uma série de insights, uma série de pontos, né? E que assim, o Brasil, né, ele não tem uma dependência, né, de recursos externos, né, de dívida externa. Isso dá uma tranquilidade muito grande do ponto de vista fiscal, tá? Mas vamos em frente. Os governos devem ter liberdade para intervir nas decisões de política monetária. Verdadeiro ou mito? Os governos devem ter liberdade para intervir nas decisões de política monetária. Em outras palavras, o Banco Central deve ou não ser independente e autônomo? Eu acho que o Banco Central ele deve ter autonomia para tomar suas decisões, né? Algum tipo de dependência você acaba tendo, porque quem elege ou quem indica, né, toda a diretoria dos bancos centrais, principalmente aqui no Brasil, é o governo, né? Então acaba que você não tem uma independência plena. Mas eu acho que tem que ter autonomia. As decisões elas têm que ser baseadas naquilo que o gestor de política monetária, a autoridade monetária, acha que deve ser feito naquele momento para regular e controlar a economia, pensando não só no equilíbrio monetário, mas na potencialidade de preços e de renda, né? Eu acho Concorda, que... professor? Eu concordo. Agora, eu acredito que a gente poderia só também pensar um pouco da composição, né, do Comitê de Política Monetária, né, do Copom, que é só interno, né? É só a autoridade, né, o Banco Central. Deveria ter quem mais? Eu acho que assim, não deveria ter maioria, mas eu acho que técnicos, por exemplo, do Ministério da Fazenda, eu acho que também, assim como no Conselho Monetário Nacional tem a participação do Banco Central, né, que é o Conselho Monetário Nacional, que tem o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, eu acho que deveria ter alguns componentes do governo para também ser ouvido, né? Porque assim, se você está numa festa onde só tá com um gênero musical, mas é bom a gente ouvir o outro também, tá? Eu acho que, mas não deveria ter maioria, né? Também para a gente ter esse lado técnico também se sobrepondo. A renda básica universal é uma solução viável para a pobreza e para a desigualdade. Eu acredito muito na questão de renda mínima. Assim, eu compartilho muito. Eu sou de uma cidade, né, do interior do Ceará. Assim, eu vejo literalmente assim, o desenvolvimento econômico acontecendo por causa das políticas de rendas, né, como Bolsa Família, Auxílio Brasil. Faz muita diferença. Para o povo mais simples faz muita diferença. Eu concordo com as políticas de renda, eu acho que elas são necessárias, mas desde que você crie programas de transição geracional. O que é isso? O cidadão hoje, o pai ou a mãe que recebe aquele recurso, ele tem que ter a potencialidade de ele se reinserir no mercado de trabalho para não ter aquela necessidade, e a criança principalmente. Ou seja, você ter um trabalho continuado com aquela criança, dela ter educação, dela ter um programa de inserção no mercado de trabalho, para que no futuro ela não tenha necessidade daquele recurso para o filho dela. Então, alguns programas de renda mínima, eles são programas assistenciais ou assistencialistas. Sim. Eu acho que o programa de renda mínima ele deve estar atrelado à mudança de capacidade geracional, ou seja, de que eu tenho um número significativo de pessoas de uma determinada geração que recebem aqueles recursos, mas que isso vá reduzindo ao longo do tempo à medida que eu consiga transformar essa realidade, desde que o programa ele não seja apenas um programa assistencial, mas um programa conjunto com educação e inserção no mercado de trabalho, ou seja, criação de oportunidades de geração de emprego e renda. Aí, pessoal, vou fazer o penúltimo quadro, mas esses são bem mais rápidos. Eu vou dar um ativo financeiro. Vocês dois trabalham com o mercado de capitais de alguma forma, né? O professor Alisson coordena um grupo de pesquisa em finanças, o professor Alisson, o professor Ricardo. A gente tem uma convergência aqui, todos três sem CNPI, né? Então a gente pode falar. Então, se tem gente que não tem, fala, né? Imagina a gente que tem, né? Eu vou dar um ativo financeiro, e aí vocês falam se compram, se shorteiam ou se só não fazem nada. Dólar contra real. Dólar contra real, nada. Nem compra, nem vende. Não, comprar ativos estrangeiros eu prefiro do que propriamente investir. Calma. Fala só de dólar. Dólar não faria nada. Professor Alisson? Professor Ricardo? Também não. Bolsa dos Estados Unidos. Bolsa, S&P 500, de maneira geral. Tá, compraria. Também.
taxa de juros de 10 anos. Dos Estados Unidos, Treasury. Não compraria. Também não. Pô, você tem que parar título de investimento em renda fixa, high yield, mais arriscados com taxa de juros maior, mais alta, rentabilidade maior. Sinceramente, com o meu perfil, eu assim, não. Eu não me Eu poderia comprar. Não sei se compraria, mas eu poderia comprar. Bolsa da Argentina. Não. Tô fora. Não, mas não compra ou vende? Sorteia, aposta na queda. Se eu tivesse, eu vendia. Tudo certo. Bolsa no Brasil. Compraria. comprado CDI. sempre. Compraria também. CDI. CDI que você fala pós, né? Pós-fixado. Pós-fixado, compraria. Compraria. Pré-longo. Não. Tá todo otimista, pô. Não. Pré-longo... Não? Não. Não, também não. Não. Ação da Petrobras. Compraria. Compraria. Banco do Brasil. Compraria, com certeza. Compraria também. Small caps no Brasil. O índice que você fala? Pode ser. Rapaz, eu compraria, mas assim, era como se fosse, né, com um peso bem pequeno. Small caps no Brasil, Ricardo. Eu teria que ver quais seriam. Não, o índice. Não, o índice não, não, acho que não. Bom, Acho que não. Small caps não. Tá. Fundo de ação. Aí assim, Tem que entrar no fundo específico. depende Setorial, dos gestores, mas assim, eu confio. Setor que tá mais otimista. Para performance em bolsa. Para performance, aí é complicado, porque assim... Se tivesse um índice de cada setor, compraria qual? Não, é assim, eu vejo assim, com bons olhos setor financeiro, né? Setor energético tem que estar também em toda a carteira. Varejo eu não gosto muito. Tá concordando com tudo até agora? Varejo, eu tô Pô, fora. não vou conseguir criar uma divergência aí. Varejo, basicamente assim... Mobilidade talvez seja interessante. O que é mobilidade? Marco Polo. Tem algumas empresas assim, que ficam meio fora do radar da grande mídia. Por exemplo, tem uma empresa bem legal, que inclusive na minha disciplina lá eu trabalho com ela, pelo menos nos últimos semestres, que é a Kepler Weber. Né? Que ela trabalha com infraestrutura, né, para empreendimentos agrícolas. Sim, vende máquina. Só tende a crescer. E setor agro? Ou sei lá, uma boa safra, SLC agrícola? Setor agro eu entraria. Entraria. Agora, claro, né, você teria que olhar qual é o ativo, a performance, né, governança e tal. Mas, assim, você vê uma força motriz para esse tipo de negócio que é só crescente. Assim, não tem outro caminho. Assim, o agro brasileiro só tende a crescer, pelo menos nos próximos 30, 40 anos. Assim, e eu acho que eu queria viver pelo menos mais 30, 40 anos, né? Então eu acho que esse é meu horizonte. Ei, pessoal, já para acabar, eu queria, professor Alisson, desse uma recomendação aqui de um entrevistado, de um assunto que seria legal eu trazer. Entrevistado. Eu acho, André, que assim, a performance, né, assim, do que a gente está observando já do seu podcast, eu estou achando bem interessante porque assim, tem múltiplas visões, eu acho que é um bom caminho, mas assim, eu acredito que... Pode ser daí com um tema de economia específico? Alguma coisa? Não, eu acho que assim, você escutar alguns empreendedores também assim traz um poder de inspiração muito grande. Algum que Tem um que eu acho que é um cara fantástico, que é o pessoal da Tijuca Alimentos. Né? É um pessoal sério, um pessoal trabalhador, que traz um impacto gigantesco para a economia cearense. Né? E assim, é uma bonita história, tá? O pessoal da empresa Tijuca Alimentos. Ricardo, recomendação? Eu acho que é interessante você trazer mulheres. Né? Mas qual assunto? Algum assunto específico? Seria? Pode ser alguma coisa já uma recomendação de alguma mulher? Alguma coisa na área financeira. A Renata Paula, vice-presidente do IBEF, vice-presidente do IBEF, que é economista, né? Eu acho que poderia ser um bom nome, né? Ela está inserida numa empresa local que tem um espaço de crescimento bem significativo, que é a ABS. E eu acho que é um nome bem interessante. Um livro, professor Alisson. Rapaz... Juros moeda e ortodoxia? Não. Você pegou aí. Livros, assim, eu gosto muito de livros técnicos. Não, pode ser livro técnico. Agora, assim, para ficar num livro, né, mais
palpável assim, para todo mundo. Né? Falando um pouco de biografia, eu acho que é aquele livro lá do Barsi, do Luiz Barsi, né? Eu estou tentando lembrar aqui o nome. O Rei dos Dividendos? O Rei dos Dividendos, assim. É uma história muito bonita, né? Que ele começou, assim, teve uma infância muito pobre, muito humilde, né? Trabalhou como engraxate, assim, é um livro bem bacana, assim, para ler. Ricardo? Mas eu gosto muito do livro do Keynes, né? Da teoria do juro da moeda. Né? Teoria geral? Os 3 volumes, logo pra galera ter bastante coisa para ler? Mas é assim, um livro mais recente, assim. Não, pode ser a teoria geral, não tem nada. Então, pode ser pronto. teoria geral. Aí, para terminar, professor Alisson, uma mensagem que tu acha que todo mundo devia ter quando fala de economia? Eu acho que é acreditar, né? Assim, a gente está numa evolução muito boa, tanto do ponto de vista conjuntural, acho que estrutural. A gente olha, o vento está soprando a favor. Eu sou otimista por natureza. Eu acho que o vento deveria soprar mais rápido. Professor Ricardo, uma mensagem aí para finalizar. Eu acho que a gente deve focar sempre no estudo, no entendimento, né? E que a gente deve focar no controle das nossas finanças, para que a gente tenha a capacidade de investir e pensar sempre no futuro. Acho que é por aí. Pô, pessoal, obrigado pelo episódio, o papo foi massa. Pessoal, é isso, ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Se vocês gostaram, aquelas coisinhas que vocês estão acostumados, segue, compartilha, dá o like, comenta aí alguma coisa. Um abraço, pessoal, até a próxima.